Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Alô, você que é empresário, empreendedor, mestre, mestrando, doutor e doutorando. 2022 já começou com o pé direito na inovação. Programas voltados para o ecossistema de inovação alagoana e economia criativa, conhecido como um dos mais promissores do país, começaram a surgir. E você que tem um projeto inovador em qualquer área, pode se inscrever para ganhar até R$150 mil em bolsas e auxílio. Estamos falando do programa Catalisa ICT, articulado pelo Sebrae Alagoas em parceria com entidades do Ecossistema Nacional de Inovação, que está com inscrições abertas até o dia 30 de janeiro. Além desse programa, o Sebrae Alagoas conta também com o Centelha, que visa estimular a criação de empreendedores individuais e disseminar a cultura empreendedora em parceria com a FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. E quem vai contar tudo isso para a gente hoje é Carlos Heitor Barros, mestre em engenharia e analista do Sebrae Alagoas, e Poliana Martins, colaboradora de projetos especiais e inovação da FAPEAL. Quer saber mais? Não saia daí, a gente já volta. Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta, mais uma vez aqui com vocês para trazer informação de qualidade que eu tenho certeza que interessa para você e para sua família. Você sabe que Alagoas é um dos locais, um dos ecossistemas mais importantes do Brasil. Daqui saem muitas inovações, muitos empreendedores voltados para este fim. E falando sobre ecossistema de inovação de Alagoas, que a gente recebe Carlos Heitor Barros, do Sebrae Alagoas, ele que é mestre em engenharia e analista do Sebrae, e Poliana Martins, da FAPEAL, para comentar os dois programas que a gente vai conversar sobre eles daqui a pouco. Poliana, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, Daniele. E Carlos Heitor, prazer também receber você aqui em nome do Sebrae. Obrigado pelo convite. Meninos, chamar vocês meninos que vocês são meninos. Ecossistemas locais de inovação reúnem atores da sociedade, geram integração, estimulam a inovação e proporcionam desenvolvimento socioeconômico nos territórios, né? Todos juntos geram um fluxo de inovação para que seja possível trazer desenvolvimento tecnológico que pode ser traduzido por meio da criação e consolidação de startups, spin-offs, empreendimentos criativos, etc. Como o Sebrae colabora para o desenvolvimento desse ambiente de inovação no Estado? Isso mesmo. Para a gente começar a entender, primeiro vamos entender o que é um ecossistema de inovação. A gente tem um ambiente para crescimento de negócios. Para você criar um negócio, você tem vários fatores que influenciam na criação desse negócio. E se esse negócio, especialmente se ele for um negócio inovador, é um cenário em Alagoas que era muito deficiente, muito deficitário. Então, vendo tudo isso, o Sebrae, nacionalmente, para ajudar principalmente esses estados que têm maiores dificuldades, lançou uma metodologia de desenvolvimento de ecossistema de inovação, em que a gente, Sebrae, orquestra, junto com outras instituições, ações para que torne um ambiente de negócios inovadores, de criação de negócios inovadores mais favorável. Então a gente, desde 2020, vem fazendo reuniões mensais com várias instituições, representantes da sociedade civil, empreendedores que já estão consolidados no Estado, para que a gente montasse um plano de ação, definisse responsáveis para cada ação dessa, e a partir daí, essas ações sendo realizadas, melhorasse as condições dos ambientes dos negócios serem criados, né, serem gerados. Então, dentro dessas ações, a gente contribuiu para a construção de lei de inovação de Arapiraca, lei de inovação de outros municípios no sertão do estado. A própria lei de inovação de Maceió, no comecinho do projeto, a gente ainda pegou um pouquinho o final, aquela fase de aprovação. E todas essas ações, elas contribuem
Primeiro porque a lei ela traz uma abertura para que os negócios inovadores vendam para o governo. E a gente sabe que o governo é um dos melhores pagadores Sim. No Brasil, né? Paga direitinho, paga bem para esse negócio. E para um negócio inovador crescer, ele pode ter a ideia muito inovadora, mas não tem aporte. Não tem um aporte. A primeira nota fiscal é o mais difícil. Então imagine se a primeira nota fiscal pode ser diretamente para o governo, sem um processo de licitação tão pesado como os negócios tradicionais passam. Então, com esse projeto, a gente vem para contribuir com esse cenário de que o ecossistema de inovação fique mais amigável para os empreendedores que querem trilhar esse caminho. Maravilha. Poliana, e a FAPEAL? Qual o papel da FAPEAL nesse processo de inovação do ecossistema de inovação? Bem, a FAPEAL tem um papel extremamente importante porque é um dos órgãos responsáveis justamente por financiar esse ecossistema. Então, a gente tem ao longo aí de anos, salvo engano, desde 2010, programas voltados, editais voltados para apoiar essas empresas, sejam empresas mais maduras, a exemplos do programa Tecnova, que a gente já teve, inclusive estamos na 2ª edição desse programa, ou para aquele pessoal que está começando, iniciando nesse mundo aí do empreendedorismo, que é o edital Centelha, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Ah, que bom. Eu queria que você falasse já do edital Centelha, né, que é para dar aquele up, aquele empurrão para quem tem uma ideia na cabeça, não necessariamente uma câmera na mão, mas tem uma ideia na cabeça, tem geralmente um software, tem um celular, um computador, e precisa de um empurrão, precisa de uma orientação para colocar a sua ideia, o seu projeto de inovação para frente. Como é que vai funcionar esse programa Centelha? Bem, o programa Centelha é de fato o primeiro impulso para você que quer empreender. A gente está na 2ª edição do programa. O primeiro programa foi lançado lá no ano de 2019. A gente teve um recorde de inscrições, mais de 1.200 inscrições, o que mostra o potencial aqui do estado de Alagoas para a questão do empreendedorismo, para a questão da inovação. Nessa 2ª edição, nós lançamos o programa lá no dia 27 de outubro de 2021 e as inscrições foram prorrogadas agora até o dia 15 de fevereiro de 2022. Então, para você que é empreendedor ou que ainda não é empreendedor, mas que tem uma ideia e que não consegue tirar essa ideia do papel, o programa Centelha vem justamente para isso, né? Para a gente dar recurso financeiro para essas empresas, para essas ideias, na verdade, que vão se transformar em empresas. Recursos financeiros, que a gente chama recurso de subvenção econômica, é um dinheiro dado, não é um empréstimo, para você tocar ali o teu produto, o teu serviço, a tua ideia. A gente dá também recursos que a gente chama de bolsa, né? Bolsa, que é nada mais do que um auxílio aí, uma ajuda de custo, porque a gente sabe que o empreendedor que ele está começando, ele também tem contas para pagar. Claro, lógico. Então, essas bolsas no valor de R$26 mil é dada para aquela equipe ali, empreendedora, para que ela possa, de fato, pelo período de 12 meses, que é o período de vigência do projeto, vai ser aprovado, possa se dedicar ali, de fato, a fazer o produto, a fazer o serviço dela. Além disso, o edital traz uma oportunidade incrível, Daniele, que é a questão de acelerar essas empresas, né? Uma pré-incubação. São capacitações do primeiro mês até o 9º mês, são 9 meses de capacitação, que é justamente para que a empresa alavanque o seu negócio, para que aquela ideia não morra. A gente sabe que tem muitos empreendedores que querem começar e eles têm medo, né? Eles não têm conhecimento, eles não têm know-how. Então, o que esse edital oferece? Recurso financeiro no valor de R$53 mil, as bolsas no valor de R$26 mil, que é essa ajuda de custo, e justamente essa capacitação para que aquele empreendedor ele consiga ali fazer a sua primeira venda e que ele consiga obter sucesso aí no seu negócio. E é muito importante ressaltar aqui, gente, que projeto de inovação não necessariamente ele está ligado à tecnologia, tá? A inovação ela pode ser implementada em qualquer processo. Tá? Se você tem uma padaria, você tem uma ideia de fazer um pão de uma maneira diferenciada, é uma inovação. Se você tem uma loja de roupa e você quer reformular a forma como você atinge o seu cliente, como você vende o seu produto, uma coisa que ninguém fez,
é uma inovação. Então, isso eu sempre bato quando eu converso sobre inovação, quando eu entrevisto alguém sobre inovação, que muita gente acha, mas eu não tenho nenhum projeto na área de tecnologia, eu não entendo nada de tecnologia. Não. Não necessariamente você precisa criar um aplicativo, não é isso. Inclusive, um dos pontos desse edital é que ele é extremamente aberto para mais diversas áreas do conhecimento. Quando a gente fala de tecnologias aqui e de inovação, a gente também, por exemplo, está falando de tecnologias sociais. Sim. Na primeira edição do programa, a gente fomentou, foram aprovados projetos nas mais diversas áreas. Então, às vezes, a inovação, quando a gente está falando aqui, é uma coisa que existe em outro estado, mas não tem aqui no estado de Alagoas, ou não tem no município. Ou é um produto que já existe, mas que você utiliza uma matéria-prima diferente para fazer. Né? Sim, você dá outro fim para aquele produto, né? Uma outra finalidade, você cria uma finalidade diferente, além daquela normal, né? Para a qual ele foi criada. Então, é muito importante a gente trabalhar isso na cabeça do empreendedor. Perfeito. Ele não precisa criar um aplicativo, ele não precisa criar um software, ele não precisa, sabe, ir para o Vale do Silício para fazer... Não. Dentro do próprio negócio dele, quando ele vislumbra uma novidade, uma nova forma de fazer que ninguém fez, isso é uma inovação. Perfeito. Né? E eu queria saber, assim, dentro ainda desses projetos existe o Catalisa, né, Heitor? Que o Catalisa, ele é um pouco mais aprofundado porque ele é destinado a mestres, mestrandos, doutorandos, enfim. Qual seria a diferença entre o Centelha e o Catalisa para quem está pensando em inovação? Isso mesmo. Os dois têm uma similaridade, que é o produto final dos dois editais são novos negócios. Então, no final do Centelha, as ideias aprovadas vão se formalizar e no final do Catalisa também. Os projetos de inovação submetidos vão se formalizar e virar novos negócios. A diferença é que no Catalisa, o que estamos procurando são pesquisadores que já têm pesquisas de inovação, produtos de inovação que eles desenvolveram durante a pesquisa, mas que não levaram ao mercado. Então tá só, digamos assim, no papel. Tá dentro da... A gente sabe que quem faz um mestrado, um doutorado, ele vem com uma novidade. Isso. Ele traz uma novidade realmente nova, digamos assim, inédita, né? Isso. Nada que não precise ser aprimorado, mas sim que ainda não foi visto. Isso, porque essas inovações trazidas nos doutorados e mestrados, elas ficam em sua maioria dentro dos muros da universidade. Elas não são levadas à sociedade. Então, o Catalisa, ele quer quebrar esses muros da universidade. Então, a gente está procurando pesquisas de inovação, produtos de inovação, para que esses pesquisadores submetam ao edital. E eles vão ser também capacitados para aprender como gerir negócios, porque eles não são empreendedores hoje, eles são apenas pesquisadores, né? Não são administradores, né? São pesquisadores. Isso. E aí a gente vai fazer toda essa capacitação também durante o edital para eles entenderem e aprenderem como gerir negócios. E ao final do edital, as ideias vencedoras vão receber um aporte de R$150 mil para ajudar no desenvolvimento desse negócio. Um recurso também não é reembolsável, então é um recurso que eles vão ter liberdade para utilizar dentro do escopo do projeto, sem precisar devolver esse recurso depois. Mas prestando contas, naturalmente. Prestando contas, naturalmente, ao final de 12 meses, depois do final do edital. E também vão receber bolsas para incentivo, para que eles não abandonem o projeto no meio, né? Para que tenha aquele recurso entrando para eles, para o trabalho deles todo mês, para que eles não abandonem. E a gente também não está procurando o pesquisador sozinho. A gente quer que ele traga a equipe dele. Então, se você é doutor e tem um orientando de doutorado, vocês dois podem juntos fazer uma equipe e trazer o projeto de vocês e os dois receberem bolsas todos os meses para o desenvolvimento dessa ideia. Porque você vê como é interessante, as pessoas têm muitas ideias fantásticas, mas não têm aporte, né, para dar andamento, segmento a ideias inovadoras que podem mudar o rumo da sociedade de repente. Né? Então, às vezes você tem dentro dos muros da universidade, como você falou, muita coisa boa, muita coisa diferenciada que pode ajudar a sociedade, colaborar
para o desenvolvimento da sociedade. A pandemia trouxe muito isso para a gente, fez muita gente parar para pensar e ver como eu posso ajudar aqui, né? E isso, assim, eu acho fantástico, é tão importante num país de dimensões continentais como o nosso. Qualquer iniciativa é bem-vinda, porque você não sabe a quantidade de pessoas que pode ser atingida com isso, né? E a gente pode se surpreender, porque pode realmente virar algo de referência, né? Seja na área jurídica, na área de saúde, na área da alimentação, né? Então eu acho isso realmente absolutamente importante. Os 2 últimos anos foram desafiadores para todo mundo, né? E para o Sebrae não foi diferente. Eu imagino que trabalhar com os empreendedores nessa época deve ter exigido muita sensibilidade, né? E muito profissionalismo e criatividade para ajudar essas pessoas a saírem da crise da melhor maneira possível, né? Se reinventar, enfim. Quais foram os principais desafios do Sebrae, né? Nesses 2 últimos anos, assim, que foram vencidos e que vocês procuraram saídas? Você sabe dizer, Heitor, quais foram os principais desafios, pelo menos nessa área que o Sebrae vem enfrentando nos últimos 2 anos? Sim, quando a pandemia começou, a gente se deparou com um cenário de tudo fechando, né, de lockdown, muitos negócios tendo que fechar as portas obrigatoriamente, né? E não terem caixa para suportar o tempo fechado. E aí nós, dentro do Sebrae, começamos a pensar como é que a gente podia ajudar os negócios. Como você falou, qual era o papel do Sebrae, como é que o Sebrae podia contribuir para que a gente passasse por essa pandemia sem sentir tanto o impacto dela. E aí a gente lançou o programa Adapt, que foi um programa que a gente forneceu consultorias 100% gratuitas, no valor de até R$5.000 para todos os empreendedores que tinham interesse, né? E a gente recebeu uma resposta muito boa da comunidade de empreendedorismo em Alagoas. Tanto é que a gente virou, os nossos resultados trouxeram um destaque nacional para a gente, top 5 de todos os Sebrais, de número de atendimentos mesmo, porque o empreendedor respondeu ao nosso chamado e compareceu, mesmo que virtualmente, para acessar esses produtos. Então a gente teve o programa Adapt, que foi a nossa principal estratégia para esse período. Consultorias gratuitas de até R$5.000, que vão desde coisas mais simples, como um plano de negócio, como uma adaptação de um produto para o meio digital, até criação de site, criação de loja virtual, que foi uma demanda cresceu muito durante a pandemia. As pessoas tiveram que se adaptar, né? Trazer seus negócios para o ambiente virtual. Às vezes era um negócio de bairro, né? Familiar, que funcionava muito bem fora do ambiente virtual, mas precisou fechar as portas. E como é que você faz para atender a sua clientela fiel dali, né? E vender para outras pessoas que também não te conhecem, né? Então acredito que houve muita quebra de paradigma também do empresário, em termos de filosofia, entender que isso não é um caminho sem volta, né? O e-commerce, ele é um caminho sem volta. As pessoas que estão acostumadas, por exemplo, a pedir seu pão pelo aplicativo, né? Ou entrar em contato por WhatsApp com a padaria, ela vai continuar fazendo isso, porque o home office, ele ainda permanece com força. Então muitas vezes você não pode sair de casa, que você tem reunião, você está trabalhando em casa, você não pode mais descer na padaria e comprar seu pão. Daniele, e essa é uma questão muito interessante que você trouxe, essa pergunta, porque a gente começa a perceber que empresas que não se julgavam inovadoras, elas começaram a inovação justamente na pandemia, né? Porque elas começaram a ter que pivotar os seus negócios. Às vezes o produto ou serviço que ela vendia durante a pandemia não era mais necessitado, não era mais necessário. E elas começaram a mudar os seus negócios, mudar a forma de venda dos seus negócios, e por isso que a inovação também é tão importante. Com certeza. E quem demorou para pegar esse bonde sentiu, quebrou, e aí se reinventou. Muitas pessoas
tiveram esse feeling, falou assim, não, eu não vou chegar a esse ponto de quebrar. Eu vou me reinventar para não permitir que isso aconteça. Mas muitas pessoas não conseguiram enxergar isso a tempo e, infelizmente, precisaram fechar as portas sem levar qualquer tipo de inovação para o seu negócio. Né? E isso é ruim, porque foram, né, muitas famílias, muitas empresas que levaram anos para construir aquele negócio físico, aquela loja com estoque, com tudo, e não sabia o que fazer com aquilo tudo, né? E eu acho que o Sebrae entra num momento que é fundamental para que as pessoas se reergam e consigam passar por isso, porque ainda não acabou. Passar por isso da melhor maneira possível e orientando, né, nesses processos de inovação. Hoje, as pequenas empresas representam apenas 30% do PIB, muito pouco para um país do tamanho do nosso, né? O que vocês acham que ainda precisa ser feito para fomentar ainda mais o empreendedorismo no Brasil? Olha, não só no Brasil, como no estado de Alagoas. Na verdade, acho que o estado de Alagoas está um pouquinho à frente, porque essas ações já começaram a acontecer, né? A gente já tem um ecossistema que está se fortalecendo. Então, a gente tem aqui um representante do Sebrae, a gente tem a FAPEAL, a gente tem a SECT, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o IEL, a FIEL, a FIEA, são instituições que sempre estão juntas para lançar esses editais, né? Para mostrar que o governo apoia esses empresários, sejam empresários que ainda estão surgindo, né? Como exemplo desses editais que a gente lançou, que é o Centelha, o Catalisa também, sejam empresas que já estão fidelizadas, a exemplo do edital de Economia Criativa, que a gente lançou em parceria com o Sebrae também, o edital Tecnova. Então, assim, são todos esses órgãos, essas instituições trabalhando para investir nessas empresas, né? Esse é um passo, eu acho que esse é o principal passo que a gente tem que fazer, a gente já está dando aqui no estado. E, logicamente, além dessas instituições, a gente conta também com os empresários que estão cobrando mais auxílio, que estão se movimentando o Sururu Valley, né, que é a nossa comunidade aqui de empresários. E essa união deles também é fundamental para que a gente toque esse processo de inovação aqui no estado. Lógico, a gente está aqui num ambiente falando de Alagoas, né? Mas a gente não pode esquecer que a partir do momento que um comércio ele entra no virtual, ele entra na internet, ele deixa de ser um negócio local. Exatamente. Né? Ele passa a ser um negócio mundial, ele não tem mais fronteira, então ele pode vender para qualquer lugar do Brasil, ele pode vender para qualquer lugar do mundo. É uma questão de logística, de organização, né, de porte da empresa. Essa questão de e-commerce, é muito bom a gente falar também sobre isso, para abrir a mente do empresário. E falar assim, poxa, mas eu só quero vender para Alagoas. Não, você pode até só querer vender para Alagoas, mas você tem um mercado promissor aí, imenso, aguardando pelo seu negócio, pela sua inovação, pelo seu produto, pelo seu serviço, né? Então essas fronteiras foram quebradas a partir do momento que você trouxe o seu negócio para o e-commerce, e o Sebrae ajuda também muito nessa transformação, nessa orientação. Tá, eu até tenho esse entendimento, mas como é que eu vou fazer isso? Aí entra o papel do Sebrae nessa orientação, né, Heitor? Justamente. A gente se deparou com algumas falas dos empresários durante esse período de pandemia. Primeiro que para eles, o e-commerce, para muitos deles, a palavra e-commerce assusta. Assusta, Eles imaginam que o e-commerce é uma plataforma muito complicada. É um bicho de 7 cabeças. Que é um site, que é uma loja que tem que ter uma pessoa para administrar, que todas essas complicações. Quando, na verdade, você está vendendo diretamente ali no WhatsApp Business, um aplicativo simples que todo mundo tem acesso. Aquilo ali já pode ser caracterizado como e-commerce. Você coloca o seu catálogo, as pessoas escolhem e você entrega isso. E muitos deles, além desse preconceito com e-commerce, também não sabiam como operacionalizar esse delivery. Então, tá, e como é que eu mando? Quem eu contrato para mandar? Eu cobro a mais, eu cobro a menos, como é que eu calculo o frete da entrega do produto?
Então, todas essas orientações a gente foi passando para os empresários, né? Oferecendo todo esse conhecimento para eles. E de forma gratuita, E de né? forma gratuita, totalmente gratuita, durante o período pandêmico. É uma questão de empatia também, eu acho, né? Isso. E 2022, já de ser que veio, vai ser mais um ano difícil. Em vários aspectos, aí a gente não sabe quantas variantes vão chegar, embora a vacinação esteja avançando, mas a gente não sabe. Vocês acreditam que para o pequeno empresário esse ano vai se mostrar ainda repleto de dificuldades ou a gente já consegue enxergar uma luz no fim do túnel? Eu acho que a gente consegue sim enxergar uma luz no fim do túnel, até porque, como você falou, a vacinação ela está, né, caminhando aí a passos largos. E eu acho que para esse empreendedor que já passou por dificuldades lá atrás e que preveja um futuro um pouquinho difícil, eu acho que o caminho certo dele é justamente acreditar nos processos de inovação dentro da empresa dele, né? Para que ele consiga alcançar aí novos públicos, né? Que anteriormente ele não conseguia alcançar. Então, eu acho que esse é o passo principal que ele deve fazer. A consolidação de tudo que foi implementado, né, em 2020 e 2021, eu acho que em 2022 esses empresários vão consolidar as inovações e os aperfeiçoamentos nos seus próprios negócios. Então, eu creio que por conta disso, até pela experiência adquirida com os erros e acertos, os pequenos empresários já consigam entender que 2022 pode representar crescimento, pode representar aumento no volume de vendas, porque a experiência já vem trazendo isso para ele, embora seja algo novo, né? Então eu queria perguntar a vocês aqui, trazer mais uma vez as inscrições para os programas, tanto para o Centelha quanto para o Catalisa, que a gente vai colocar aqui embaixo para inscrições, dados para contato. Como é que as pessoas se inscrevem em ambos os programas? Vamos lá, para o Centelha é muito simples, você tem acesso à plataforma do Centelha, só digitar lá www.programacentelha.com.br, ou então também o site da FAPEAL, fapeal.br. Lá você tem acesso à plataforma. O processo de inscrição é extremamente simples, você coloca lá os seus dados, né, e tem que responder apenas 4 perguntas. Dessas 4 perguntas que vocês têm que responder é apenas: qual é o problema que você encontra na sociedade? Qual é a sua solução proposta para resolver esse problema, seja produto ou serviço? Qual é o diferencial que esse seu produto ou serviço tem dos demais? E quem é a tua equipe executora? Cada uma dessas 4 perguntas tem limite máximo de caracteres, até 500 caracteres, então é muito simples. Muito simples. Simplíssimo. E objetivo, Objetivo, né? Demais. Na própria plataforma do programa, tem capacitações que vão te ajudar ali a preencher o formulário de inscrição. Então, isso é mais uma bem coisa mastigadinho, né? Que o programa traz aí. A FAPEAL também. Acessem o Instagram da FAPEAL. Nós estamos oferecendo cursos para você que tenha uma ideia legal, mas que não sabe tirar essa ideia do papel. Então, a gente contratou 2 startups aí, a Mulheres Conectadas e o Desafio Insano, para que essas ideias possam ser melhor escritas e que você tenha uma chance maior. E nós esperamos aí a inscrição de todo mundo. É um edital aberto ao público, você só precisa ter 18 anos, ou se for de menor de idade, tiver 16 anos, você tem que ser emancipado dos seus pais. Empresas também podem concorrer, né? Pessoas que já têm o CNPJ formalizado podem se inscrever no programa, desde que sejam empresas recém-nascidas, né? Que tenham até 1 ano de existência, desde o lançamento da data do edital, que foi dia 27 de outubro. Então, se a sua empresa, o seu CNPJ foi criado no dia 27 de outubro de 2020, para cá, né, ele pode concorrer também. Tem que ter um faturamento bruto anual também inferior a 4.800.000, que, né, é difícil a gente encontrar uma empresa com esse faturamento. Então, é um edital bastante amplo e bem aberto.
né, para quem quiser, de fato, mudar aí a sua vida e, consequentemente, mudar aqui a realidade do estado alagoano. Maravilha. E, Heitor, para o Catalisa, como é que estão funcionando as inscrições? Quanto ao Catalisa, o pesquisador interessado pode acessar o bit.ly/inscricão Catalisa ICT, sem o cedilha, na palavra inscrição. E lá vai ter o edital e vai ter também um link para a plataforma Word Labs, onde vai ter um formuláriozinho para ele preencher e cadastrar a ideia. É um processo de cadastro e de submissão um pouco mais complicado do que o Centelha. Porque ele é um pouquinho mais elaborado, né? Pouquinho mais elaborado, porque a gente precisa mesmo de um projeto de inovação que tenha surgido de pesquisas acadêmicas. E aí, depois dessa submissão, vai passar por uma banca de avaliadores que estão sendo capacitados para terem condições de avaliar essas ideias. E aí você segue no processo. Lembrando que são até R$150 mil para cada ideia. Serão, ao final do processo, 250 ideias, projetos selecionados nacionalmente. E dentro do edital, um ponto importante é que 30% dessas ideias serão do Norte e Nordeste. Então, temos a cota garantida para selecionar ideias do Norte e Nordeste, até para dar uma força maior para essas duas regiões. Isso aí. Eu acho super importante ter essa reserva para Norte e Nordeste, porque tem muita gente inovando no Sul e Sudeste, até porque eles têm mais acesso também à tecnologia, recursos, etc. E a gente tem que proteger aqui o nosso cuscuz. Eu gostaria de frisar também que, diferente aqui do Catalisa, o Centelha é específico para o estado de Alagoas. Então, a gente tem aí mais de R$3 milhões para ser investidos em até 61 ideias que, posteriormente, vão virar startups. Então, é uma oportunidade de ouro aqui. Se eu fosse vocês, né? Não é? Não perca essa oportunidade, porque cavalo selado só passa uma vez. Exatamente. Não é isso? Poliana, Heitor, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Alagoas em Pauta. Nós que somos fomentadores do empreendedorismo, porque a gente está vendo que está cada vez mais difícil você procurar vaga no mercado de trabalho, e o empreendedorismo é o futuro do Brasil, que já tem uma veia empreendedora natural, né? O brasileiro já é empreendedor por natureza. Então, quero agradecer a vocês a presença, desejar sucesso nos projetos. Tenho certeza que vão bombar as inscrições e vai dar tudo certo. Depois vocês vêm aqui me contar o resultado dos 2 programas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Agradeço imensamente, Daniele. Obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado da entrevista e até a próxima semana. Tchau, tchau. No programa de hoje, conversamos com Carlos Heitor Barros, mestre e analista do Sebrae Alagoas, sobre o Programa de Aceleração da Inovação Catalisa ICT, e com Poliana Martins, colaboradora de projetos especiais da FAPEAL, sobre o Programa Centelha, que contribui para o fomento da inovação e da economia criativa no Estado. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Não perca. Até lá!